Fala aí, rapaziadinha, tudo certo? Meu nome é Gabriel, sou estudante da USP de São Carlos e, inclusive, venho por causa dela hoje, neste vídeo, fazer um trabalhinho de ICC1, Introdução à Ciência da Computação, tá? Que é um trabalhinho para fazer um vídeo e falar algo sobre a linguagem C. E decidi vir aqui dar uma aulinha de funções para vocês, tá? E ó, a aulinha hoje, ó, finesse, só finesse. Então, vem com o pai, ó. Bom, então vamos começar da seguinte forma. Pera, calma, pera. Seguinte, no comentário aí, ou na descrição desse vídeo, vai ter um forms de avaliação dessa aula. E por que que eu tô parando o vídeo para avisar isso? Porque é de suma importância que você dê a avaliação dessa aula, afinal de contas, é por meio disso que eu ganho nota, mas também para avaliar se a minha didática foi boa ou ruim, enfim. Dê sua avaliação e é nóis. Mais um aviso também, o Bullhorn aí que vocês estão, na verdade que vocês vão ver, ele acabou ficando na frente de alguns slides, então eu provavelmente vou deixar disponível o PowerPoint que eu usei nessa aula em algum link do Google Drive. Enfim, é isso. Agora sim estou usando meu belíssimo microfone, por causa que eu estou gravando no PC agora, mas enfim. Vamos pensar um pouco, assim, quando a gente está falando de funções, é interessante a gente falar da int main à primeira vista, tá? Porque no final das contas, o que é essa int main? Bota os negócios lá, sai funcionando e é isso, acabou. É isso, então tá com tudo lá, tá com tudo lá. Calma, não é bem assim. A int main, bom, a gente pode tirar uma conclusão de que, bom, main vem de principal. Em inglês para português, main vira principal. Então, posso dizer que tudo que eu coloco aí dentro vai ser o código principal do meu programa, do programa que eu estou fazendo? Sim, exatamente. Ele vai ser o código principal. Só que a questão é, se tem o principal, provavelmente tem blocos secundários, certo? E é justamente esses blocos que a gente chama de funções. Na verdade, a gente sempre usou funções. Você que já programou em C, né? Provavelmente você já está acostumado com um monte de funções da própria linguagem, tá? Inclusive, int main é uma função. Aqui, ela é um bloco de código. Só que a questão é que essa função chamada int main, ela vai guardar o principal do seu código. Por isso que main, certo? Mas agora vamos para as funções que você provavelmente já usou. Então, tem aqui. O programador pode usar funções secundárias para auxiliar o bloco principal. Essa é a questão. Tá? Então, tudo que a gente bota na main, né, outras funções, no caso, são para auxiliar a minha lógica principal que está ali na main, certo? E aí, que tipos de funções são essas aí que a gente usou? Pô, quero printar algo no terminal. Printf. Bom, um clássico já, né? Primeiro código que você fez tinha isso, né? O famoso Olá Mundo. Quero escanear algo do terminal. Scanf, também outro clássico. Agora um que talvez você não conheça, mas também é bem famoso, que é o SizeOff. SizeOff nada mais é do que você bota uma variável dentro dos parênteses e aí ele vai retornar o tamanho dessa variável em bytes. Então, por exemplo, eu coloco uma variável int ali dentro, ele vai me retornar que essa variável tem 4 bytes de memória. Tem um array. O array, ele guarda 4 elementos int. Cada elemento int tem 4 bytes. Então vai ser 4, 8, 12, 16. 16 bytes. SizeOff vai me retornar os 16, certo? Só que a linguagem C ela é mais do que as próprias funções que ela disponibiliza. Ela inclusive deixa o usuário criar as próprias. Mas aí fica a questão, se eu já tenho um bloco gigantesco chamado main para eu colocar para colocar o que eu quero, para que eu vou ficar criando função? E aí que vem os objetivos das funções, que é modularizar o seu código. Modularizar, em resumo, é dividir o código em módulos, em blocos, em parts, tá certo? Mas por que eu vou querer fazer isso? Bem simples. A modularização deixa o seu código mais fácil de entender. Imagina assim, toda a lógica do seu código que estava
em linha, estava enfileirada na int main, agora ela tá com um nomezinho bonitinho e dividida. Ela tá isolada ali. Ou seja, para analisar a lógica do código como todo, fica muito mais fácil. E justamente por causa disso, a depuração ela também fica mais fácil. Depuração nada mais é do que debugging, tá? Então, caso eu ache um bug em uma certa região, eu não preciso ficar me preocupando com outras regiões do código, já que ela vai estar focalizada e ela vai ser fácil de achar, certo? Enfim, esses são os objetivos de por que usar funções, certo? Mas a questão que fica é, vamos criar uma função então? Então, vamos criar uma função. Primeiro, antes de tudo, é bom que, antes de você criar realmente uma função, faça um protótipo, tá? É um bom hábito para o programador fazer protótipos de funções, tá? E por que você vai querer fazer um protótipo? Você me pergunta. Eu te respondo. Protótipo é meio que você tá falando pro compilador que essa função existe, mas já já eu vou falar o que ela é, tá? E para que isso? Para que eu vou fazer isso? Bom, imagina que você tem uma função, eu boto lá uma função, declaro ela, uma função A, e chama outra função que eu também criei, chamada função B, tá? Só que essa função B que eu criei, ela tá chamando a função A também, tá? Então, a função A, no meio do bloco de código dela, ela chama B, e a função B, no meio do bloco de código dela, ela chama A. A questão é, para o compilador, para ele compilar bonitinho o compilador, ele precisa com que aquilo exista, tá? E aí, qual é a questão? Se eu botar a função A antes da B, vai estar lá no meio no meio do código da função A uma tal função B. O compilador não faz nem ideia do que é isso, porque ele nem chegou na função B. E aí, para você falar pro compilador que isso existe, tipo, essa função B existe, é só ele dar uma esperada e vai chegar na função B, você declara um protótipo antes de qualquer coisa, tá? Então, é para esse tipo de situação que protótipos estão utilizados, tá? E aí, como é que eu faço um protótipo? Então, vamos lá. A gente tem aqui tipo de retorno, o nome da função e os parâmetros que a função vai ter, tá? O tipo de retorno se refere a... Imagina o seguinte, eu faço toda uma lógica, tá? Dentro da função, eu tenho lá meu código. E aí eu quero retornar algo desse código. Por exemplo, eu chamei essa função na minha int main. E aí agora eu quero que essa função retorne algo para a minha int main, já que eu chamei ela. E aí, eu tenho que saber de que tipo esse retorno vai ser. Então, por exemplo, se eu retornar um inteiro, eu tenho que declarar, então, o tipo de retorno como int. Se eu retornar um double, né, um float longo, eu preciso botar que o tipo de retorno é double. Inclusive, se eu não quiser retornar nada, eu posso botar o tipo de retorno void, tá? E aí, depois do tipo de retorno, você dá um espacinho ali, vai ter o nome da função, e aí mais um espacinho, abre parênteses, você vai ter os parâmetros, tá? Os parâmetros é o seguinte, vai ser as variáveis que você vai usar no código da sua função, só que quando alguém chama essa função, você quer que valores sejam passados para essa função para que essa função faça algo. E aí que tem os parâmetros. Então, por exemplo, eu quero que eu vou mexer com uma int, e aí com uma variável int, e aí eu preciso receber essa variável. O que eu faço? Eu boto int e um nome genérico para a variável que eu for receber. Tá? Não precisa ser o mesmo nome da qual que você vai botar na função. Você só precisa de algum nome, para que aí você possa utilizar na função em si, tá bom? Enfim, protótipo feito, agora vamos para tal da função, certo? O início da função ela vai ser igualzinha do protótipo, então vai ter o tipo de retorno, nome da função e os parâmetros. Só que você vai abrir as chaves,
vai botar a lógica da função ali dentro e caso a função retorne algo, aí você bota um return e o que você quer que ela retorne. Pode ser a resolução de uma expressão, uma variável, né? Ou até um valor mesmo. Tipo, posso botar o return 0, que é o que geralmente você faz quando você está na main. Né? Você termina a int main ali, você bota um return 0, acaba o programa, certo? Enfim. Para caso da void, né, como eu comentei, caso você não queira retornar nada, né, você botar o tipo de retorno como void, aí você nem precisa botar o return, certo? É só você finalizar sua lógica ali e acabou, tá bom? Enfim, e aí a gente também tem a questão do escopo nas funções. Então, tudo que está ali dentro da função é da função somente. Por exemplo, eu criei uma variável na int main, né? E aí, por algum motivo, eu queria que essa variável fosse para a função que eu criei. Você não pode simplesmente chamar essa variável dentro da função. Você teria que passar ela de alguma forma para a função. Provavelmente passar como parâmetro, né? E fica mais uma coisa também, né? Como a função ela tem o seu escopo ali, e ela é chamada, né? Então, enquanto ela é chamada, ela meio que existe. Mas depois que acaba, ela dá um return, ou enfim, ela é utilizada, o que acontece é que desaparece. Então, tudo que foi feito ali, quando acaba, desapareceu, tá? E isso tem algumas complicações, que é o que a gente vai passar agora, tá? Enfim, por padrão, né, se você passar os parâmetros ali bonitinho, né, o que vai acontecer? Então, a gente chama de argumento o que a gente vai passar para a função. Então, imagina assim, eu tenho variáveis na int main, e aí eu chamei a função, certo? E aí eu quero passar variáveis da int main para a função. Essas variáveis vão ser chamadas de argumentos. Só que a questão é que, normalmente, eu não passo a variável em si. Eu não passo os argumentos em si, a variável em si, para a função. A função, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o conteúdo de cada variável, vai copiar o valor dos argumentos para os parâmetros da função. E aí ela faz o que ela tem que fazer. E aí, esse tipo de passagem, né, envolve uma cópia dos argumentos para os parâmetros, a gente chama de passagem por valor. E aí que fica a questão, porque qualquer alteração que eu fizer na função com esses parâmetros não vai ser aplicada aos argumentos, certo? E aí, imagina assim, vou modificar essas variáveis que estão na int main, e eu queria retornar essas variáveis que eu modifiquei, né? Todas as variáveis que eu passei, elas se modificaram e eu queria retornar as 3. Não dá. Porque você tem um return só para uma coisa só, certo? E aí que vem a questão. Como é que eu faço, então, para retornar mais coisas? Faça uma passagem por referência. O que a gente vai fazer? Então, a gente vai pegar o endereço do argumento, em vez de passar para a função o argumento em si, a variável em si, a gente vai passar o endereço dela. E aí, dentro da função, o endereço, a gente acessa o conteúdo daquele endereço. E aí, dessa forma, o que a gente vai estar modificando não é uma cópia de valores, mas sim a gente vai estar modificando o conteúdo de um endereço de memória que a gente declarou lá na main, certo? E aí, dessa forma, aí sim eu consigo modificar, certo? Variáveis que estavam em um escopo em um outro escopo. Né? Então, por exemplo, variáveis que estão na int, eu taco, né? Eu faço a passagem por referência para a função, vai modificar ali as coisas. Não preciso nem fazer um return, provavelmente. Né? Depende da sua lógica, né? Claro, depende do programa. Mas em relação ao que a gente está falando aqui, a gente nem precisa dar um return, porque o que você quer já vai estar modificado na int main, certo? Enfim, então,
Tá aqui, o endereço do argumento é copiado no parâmetro. Dentro da função, o endereço é usado para acessar o argumento real, utilizado na chamada. Aí isso implica diretamente nas variáveis que estão na int, por exemplo, certo? Enfim, essa parte fica mais ou menos como uma curiosidade, porque lembra da int main que eu mencionei no início? Então, você percebeu que a gente tem o tipo de retorno, uma função, tem o nome dela, no caso main, a gente tem int main, e aí a gente tem esse parênteses vazio, certo? Então quer dizer que a int main não tem parâmetros? Pelo contrário, ela tem. É você que não usa. Ela tem essa estrutura aí, né? A int main, vamos dizer, a int main verdadeira, certo? E tem esse int argc e esse char asterisco argv colchetes, certo? E o que tudo isso significa? Bom, primeiro, como é que esses parâmetros vão ser lidos? Eles são lidos via terminal, certo? Então, quando você vai abrir o programa, você já passa os parâmetros, já, certo? E aí, aprofundando em cada um do que tá aí, argc é o número de argumentos que eu vou passar. E esse número de argumentos vai ser útil para o argv, que é um vetor de ponteiros no qual aponta para caracteres, sendo que cada caractere vai ser o tal dos argumentos que eu passei, tá bom? Mais uma coisa, o primeiro argumento é o nome do próprio programa, tá bom? E, bom, é isso que eu tinha para apresentar de teoria por hoje.